Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico e no episódio de hoje, que é o nosso quarto episódio, eu estou contando com a presença do ilustre advogado, Dr. Sandro Silva, que esteve aqui em Teresina fazendo uma visita e a gente aproveitou para entrevistar e bater aquele papo jurídico que todo mundo já conhece aqui no Recorte Jurídico. Com vocês, Dr. Sandro Silva. Seja muito bem-vindo. Doutor Kennedy, para mim é uma satisfação, primeiro, receber esse convite, poder vir aqui, né, honrar esse convite aqui no Recorte Jurídico. É um programa que já é reconhecido e referência, né, de temas jurídicos e vindo aqui a Teresina, aproveitando uma agenda e poder cumprir aqui e visitá-lo e participar, para mim é motivo de muita honra. Muito obrigado, doutor. Confesso que fiquei muito feliz em saber da sua visita aqui no meu nobre estado. E assim que eu soube da sua visita, eu não tenho que conversar com o doutor Silva, que é uma oportunidade. É um advogado que tem uma agenda aí muito lotada, então uma visita como essa com certeza tem uma valia muito grande. Doutor, aqui no Recorte Jurídico, os nossos seguidores, eles sempre têm uma curiosidade muito grande de saber um pouquinho sobre os nossos convidados. Apesar muito deles são jovens advogados e se espelham, né? Tentando ali um dia, quem sabe, chegar em um patamar semelhante. E a gente sempre inicia com a seguinte pergunta: quem é doutor Sandro Silva? Doutor Sandro Silva é um advogado apaixonado pela liberdade, apaixonado pelo direito, em destaque o direito, né, criminal, né, o direito penal, o processo penal, e com uma paixão ainda como uma cereja do bolo, o Tribunal do Júri. Né? Hoje trabalhamos com o Tribunal do Júri em vários estados do Brasil, né? Atuamos em todo o país, participamos também de eventos, né, como palestrante em vários congressos brasileiros. E Dr. Sandro Silva é um pernambucano, né, costumo dizer, um matuto de geração humilde, né, apaixonado e que demonstra dentro do mundo jurídico que a sua origem, as suas condições financeiras e a cidade que você mora, o estado que você mora, não é parâmetro para se alcançar objetivos e chegar, né, em lugares que muitas vezes as pessoas colocam desculpa dizendo que é a sua origem que não permite que chegue. Portanto, Sandro Silva, resumindo, é um apaixonado pelo direito, né? Sou professor também, leciono em algumas pós-graduações, tenho mentoria também sobre o Tribunal do Júri. E esse é o resumo, pelo menos em primeiro momento, de Sandro Silva. Sandro Silva, perfeito. Vale ressaltar aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Sandro em um evento de alusão aos 200 anos do Tribunal do Júri. Era uma pessoa que eu já tinha muita vontade de conhecer pessoalmente e confesso que eu fiquei muito surpreso, né? Uma pessoa muito humilde, muito solito. Confesso para você que se eu já tinha uma vontade de me tornar um advogado, com certeza depois que lhe conheci, essa vontade aumentou. Então, fica aqui os meus elogios, a sua postura, a sua forma de lidar com outras pessoas que estão iniciando. Apesar de você já ser um advogado aí bem conceituado, a gente percebe que tem todo esse acolhimento. Dentro do próprio transporte, né, e até o evento, a gente percebeu que você tem toda uma atenção para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira e sonha, quem sabe, um dia ser um Sandro Silva da vida. É, Eu, eu gostaria, doutor, de você explicar para a gente como é que foi o início da sua carreira, como é que surgiu essa vontade de se tornar um advogado e especificamente um advogado voltado para o Tribunal do Júri. Como é que iniciou tudo isso? o direito sempre foi uma paixão, né? A minha vida sempre foi pautada em impactar vidas e trabalhar com pessoas. E eu vim de uma área que era a área comercial de multinacionais, fui gerente nacional de treinamento de algumas empresas aqui no Brasil, também de algumas empresas voltadas só à parte jurídica, né, que é preparação para concurso online, e eu era executivo dessas empresas. E sempre eu tive a paixão e a curiosidade em ver o quanto o direito ele é importante e, ao mesmo momento, sabendo que temos uma legislação e temos tantas as leis, mas que elas muitas vezes deixava de ser cumprida não por não ter uma validade, mas de
muitas vezes não ter pessoas e profissionais que não têm esse cuidado com o outro, não sentem a dor do outro, e o direito veio para a minha vida exatamente sentindo muitas vezes a dor das outras pessoas e sabendo que eu poderia contribuir muito. Eu já tinha uma facilidade por trabalhar com treinamento, de ter esse contato, né, com o público, de ter esse relacionamento, né, interpessoal, de ter também essa parte motivacional, que trabalhei com profissionais de venda e vi que todas essas experiências que eu tive, ela poderia contribuir muito dentro do direito, e daí surgiu, né, o desejo de fazer. Fiz ante outras faculdades, né, fiz a formação em administração, tenho também especialização na área comercial de vendas, e depois vim para o direito, e o direito me abraçou, principalmente o direito penal, né, que é um direito que o advogado muitas vezes escolhe, mas ele precisa ser acolhido por esse direito que é tão amplo, e principalmente o direito que é o mais lindo dentro dos direitos, que é o direito de defesa. Direito de defesa. No início da sua carreira, você sentiu alguma dificuldade? Sim, sim, né? É inerente eu digo, não só dentro do direito, mas na vida. Não é inerente tudo aquilo que você inicia, tudo aquilo que você dá o pontapé inicial, você ter dificuldades, né? E eu costumo falar que toda grande carreira, se você for analisar, todos os grandes profissionais, todos os grandes seres humanos, eles passaram por um processo até chegar àquele determinado ponto. E comigo não poderia ser diferente, né? Principalmente porque eu não venho da família de juristas tradicionais. Eu sou o primeiro advogado da minha família, né? E por ser o primeiro advogado da minha família, já existia mesmo, né? A, não sou um advogado que também sou antigo, né? Sou um advogado de 10 anos para cá, mas já existia essa questão do início da quantidade de advogados que estavam se formando, já existia essa questão de pessoas que diziam, tem muitos advogados formados, mas isso não trouxe diretamente o impacto a mim, Sandro Silva, né? Trouxe o impacto, sim, a entender que o processo era difícil, que esse processo eu precisava ter um amadurecimento e não desistir, que tudo que viesse de dificuldade no meio do caminho era algo que poderia fortificar a minha advocacia. Você teve lá num dos eventos que eu trago um dos temas que se chama Mindset, né, jurídico. E o Mindset se diz que é a reprogramação mental. E para eu evoluir nessa nova carreira e nesse novo desafio, quando eu vim para o direito, eu precisava ter uma programação mental em saber que todas as dificuldades que iriam acontecer, ela era inerente ao processo que eu precisava passar para me tornar um advogado que, modesta parte, entendo que sou hoje um advogado conceituado a nível Brasil pelo trabalho que eu desenvolvo, e gratidão primeiramente a Deus e segundo, né, a todos aqueles parceiros que hoje faz parte do nosso ciclo. Excelente. Sobre até esse reconhecimento a nível nacional, a gente vai decorrer mais à frente. É até uma das perguntas aqui que surgiu na nossa caixinha de perguntas no Instagram. E eu queria saber se o doutor ainda se lembra do primeiro caso de júri. Seu primeiro caso, como foi que aconteceu, qual o resultado, a tese que foi utilizada. Lembro sim, lembro sim. Isso é muito importante, essa pergunta ela é muito importante, porque o primeiro júri, a primeira causa, ela sempre é muito impactante e é algo de reflexão eterna na sua profissão, né? Quando você se dedica. O meu primeiro caso foi na minha cidade, né? No estado de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, terra na qual eu sou apaixonado, né? Que é muito importante você lembrar as suas origens. Mais à frente a gente fala mais um pouquinho. Mas eu lembro um caso, né? Um caso que existia uma acusação, né? De uma tentativa de homicídio, e esse caso foi o meu primeiro caso, e uma tentativa de homicídio qualificada, né, com duas qualificadoras. E naquela oportunidade a gente conseguiu desclassificar para uma lesão simples. E a pessoa que estava ali encarcerada, a gente conseguiu restituir a liberdade dela.
E é uma sensação única, é uma sensação inexplicável. O seu primeiro caso, você conseguir ali um resultado expressivo, né? E que veio recheado, né, de muito estudo, de muita dedicação, né, de se entregar por inteiro ali àquela causa. E o primeiro júri foi um júri que eu não cobrei nada, foi pro bono, foi um júri que eu procurei, como vários durante a minha carreira, eu procurei para fazer, porque eu precisava pegar essa prática, pegar esse conhecimento, né, na vivência que é muito diferente da academia. Você até antecipou, doutor, uma das situações que eu iria perguntar, que era a Hum, questão do pro bono. hum. Você acredita que hoje vale a pena o advogado investir nessa estratégia de, no início da carreira, fazer alguns júris nesse formato? Doutor Kennedy, não só vale a pena, como aqui é uma opinião minha pessoal, né? Mas para mim é necessário e é até obrigatório para o advogado que está iniciando, e principalmente aquele que quer desenvolver uma carreira dentro do tribunal do júri, né? E eu trago um complemento junto com a sua pergunta, que eu digo que assim, além de ser necessário e obrigatório, tem que ser moral. E quando eu digo que tem que ser moral, é o quê? É que o compromisso que eu tenho que ter com esse júri que eu estou pegando pro bono, essa causa que eu estou pegando pro bono, ela tem que ser o mesmo compromisso como se eu estivesse pegando um júri de 100 mil reais, não é? Portanto, é necessário, é uma estratégia louvável e ainda vou um pouquinho além. Antes de, às vezes, você pegar um júri pro bono, vá assistir pelo menos 10 júris de amigos, de pessoas que são experientes, para você saber que no dia que chegar em sua mão, você esteja preparado para poder defender alguém com a plenitude de defesa que a lei nos permite. Excelente. Você tocou no ponto de assistir júri de amigos, né? Hoje no meio jurídico corporativo a gente utiliza muito o termo network, Sim, né? E alguns advogados ficam na dúvida se é melhor seguir a sua carreira sozinho ou se é melhor seguir alinhado ali com uma outra pessoa. O Sandro Silva, no início da carreira, ele iniciou sozinho, teve pessoas que influenciaram hoje a se tornar o que você é hoje. E qual a sua opinião sobre essa questão de dividir, por exemplo, uma bancada de tribuna? sim. No início, né, eu iniciei realmente sozinho, no escritório sozinho, mas sempre busquei me amparar daqueles que eu entendia que eram os melhores, que poderiam contribuir com a minha carreira profissional. Hoje, quando me perguntam, eu sempre falo da parceria, que ela é muito importante, certo? A parceria é algo que engrandece também o profissional quando a gente busca uma parceria e sabe que aquela parceria vai contribuir com você. Né? Um dos motivos de eu estar aqui no estado do Piauí, a parceria com um grande colega, advogado criminalista do estado, que é o Dr. Railson, no qual já fizemos vários júris aqui em parceria. E eu sou um defensor, sim, né, da parceria. Depende da estratégia, tem momentos que você deve caminhar sozinho e outros momentos que você deve caminhar, certo? Acompanhar. Mas que essas parcerias sejam algo realmente que possa agregar junto ao tribuno, junto ao profissional, né, e trazer. Existe, né, não é nem um ditado, mas diz que é uma pesquisa americana que diz que a gente nos torna, a gente se torna eh, a pessoa que, melhor dizendo, a gente se torna a média das 5 pessoas que mais a gente convive, né? E se você tem uma banca de pessoas que são boas, de pessoas que você sabe que vai contribuir, termina me tornando ali aquela média daquelas pessoas que são excelentes e que fazem um excelente trabalho. Excelente. Eu acompanho nas suas redes sociais, a gente percebe que você tem um contato muito próximo com o Dr. Talvani. Você Sim, poderia decorrer um pouco, como é que explicar um pouquinho dessa sua parceria com ele? sim, sim. Eu e o Talvano, a gente tem parcerias, né? Que são parcerias de fazer tribunal do júri, tem parceria de mentoria, né? Mas é o que eu digo, tem momentos que a gente segue com a parceria e tem momentos que a gente segue com projetos individuais, né? A gente tem uma mentoria que é uma mentoria feita, né, eu e o Talvani,
Nesse momento, por sinal, até pela questão que ele é do estado do Ceará e eu sou de Pernambuco, né, tomamos algumas decisões de fazer alguns projetos individuais, não é? Mas o Talvani é um caba que sempre agrega, é um profissional de alto nível, né, que sempre agrega na advocacia daqueles que têm contato também junto com ele. A gente percebe, doutor, o crescimento, né, nas redes sociais, tanto seu como dele. E eu queria que você explicasse para a gente sobre a premiação que você recebeu, que era da Águia Dourada, né? Percebi que Oh, lá tinha muitos políticos, empresários, pessoas importantes também do meio jurídico. Como é que foi? Explica o que que é aquele prêmio Águia Dourada e o que que ele representou na sua vida profissional. ah, maravilha, excelente pergunta. O prêmio Águia Dourada é um prêmio que é reconhecido por uma das revistas hoje de grande expressividade a nível Brasil, que é a revista Total. E a revista Total ela faz esse levantamento dos impactos de profissionais na sua profissão, na sua região, no seu estado. Né? E mais uma vez eu fui agraciado com a premiação, a primeira premiação da revista Total foi a premiação Leão do Norte, onde eu tive a oportunidade, onde recebi essa premiação também no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e esse ano eu fui agraciado com o prêmio Águia Dourada, que é exatamente a revista analisando daquelas pessoas que se destacam na sua profissão e que têm uma visão diferenciada, né? A águia ela tem essa simbologia de ser um pássaro que né, tem uma vida muito longa, tem uma visão, né, extraordinária, consegue enxergar, né, dar os seus passos de uma forma muito mais certeira. E esse prêmio ele significa essa questão, né? E quando quanto à nossa escolha, né, a gente teve uma ampliação de atuação a nível Brasil, representando sempre o nosso estado, minha cidade. Ampliamos o escritório que era no interior de Pernambuco e fomos para a capital, no Rio Mar, né, um local nobre do nosso estado. E nessa premiação tiveram desembargadores do estado que foram premiados, teve o representante geral da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, secretários do governo do Estado e outras políticos e outras personalidades também que foram ali agraciadas com aquele prêmio, né? E o prêmio por si só ele já é uma honraria que nos traz uma alegria. E nessa amplitude de ser reconhecido dentro do nosso estado com uma premiação tão expressiva pelo um meio de comunicação que chega em todos os lugares do Brasil, né, nos traz uma honra muito grande, né? E essa honra, essa premiação, ela é uma premiação conjunta. Ela não é a premiação só de Sandro Silva, mas é a premiação dos nossos parceiros, é a premiação da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, né, do meu pai, da minha mãe. É a premiação de colegas como você, que nos dá a oportunidade de mostrar o nosso trabalho também a nível Brasil, né, dos nossos parceiros de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, Piauí, Ceará, e tantas outras pessoas que estão envolvidas ali para receber aquele prêmio junto comigo. Né? Eu estou ali sendo agraciado, mas eu tenho a consciência que existe ali várias outras pessoas que contribuíram para que a gente chegasse ali àquele momento. Excelente, excelente. O doutor, por ter uma atuação a nível nacional, eu acredito que já deve ter passado por diversas situações, né? Algumas em caráter positivo, outras talvez negativo. Ontem nós entrevistamos o doutor Williams, né? E Sim, decorremos um pouquinho sobre a violação de prerrogativa que aconteceu com ele no sul do estado. E nos bastidores, eu tive a oportunidade também de comentar com ele uma situação um pouco semelhante, né, que aconteceu com o doutor. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que aconteceu, como foi que surgiu toda aquela situação. hoje, né, vou começar, vou falar sobre esse tema, mas de um pouco mais amplo, né? Hoje a gente passa por uma grande dificuldade, né, a nível Brasil, em relação da atuação do advogado. Apesar do advogado, né, ser, conforme a Constituição diz, indispensável à justiça, não existe esse respeito, muitas vezes, pela atuação desse profissional que é tão importante e que é o representante da sociedade na democracia.
E por esses motivos, né, desse desrespeito, faz com que as prerrogativas, que é uma lei federal nossa, elas sejam tão desrespeitadas, que não deveria ser. O meu caso, aconteceu um caso semelhante numa delegacia no estado de Pernambuco, que foi lá na minha cidade, Vitória de Santo Antão, e foi um caso em, né, peculiar porque aquela delegacia entendia que eu não poderia resguardar da forma que teria que resguardar o direito de defesa dos nossos clientes. E realmente eu sou intransigente quando se fala em direito de defesa e sou intransigente quando se fala em quebrar o respeito à advocacia. O caso, quando acontece, muitas vezes a gente olha para aquele ser advogado que está passando por aquela situação. Mas em si, quando se desrespeita as prerrogativas, não é o desrespeito àquele profissional, mas o desrespeito à advocacia, né? E lá no nosso estado ainda se encontra ativo, né, as representações contra uma delegada, contra um agente de polícia, e eu sou muito diligente em relação a isso, né? Eu vou até a corregedoria, despacho com o corregedor geral, eu vou até os meios cabíveis judiciais, não é? Para poder buscar resolver. E o conselho que eu deixo aqui, Kennedy, é da seguinte forma, não é? O poder do advogado, ele não pode ser desrespeitado, isso eu concordo, e já passei por essa questão, mas ele tem que saber muito mais usar a caneta do que a própria força da emoção no momento. Por quê? Infelizmente, a gente tem um colega que passou por essa situação aqui no estado do Piauí e por todas as providências que possam ser tomadas. Não vai voltar atrás ele ser algemado e depois ter como explicar à família que ele estava certo, dentro do direito dele e que se passou por um abuso tremendo contra a advocacia. Um atentado à advocacia. Um atentado ao direito da democracia. Que é isso que tem acontecido. E por que isso tem acontecido de tantas formas e em tantos os estados? Porque eu entendo, aqui é uma posição minha, não é, que falta a questão de uma punibilidade mais severa com os agressores da advocacia. Aqui a gente entende, e saiu agora há pouco pelo nosso presidente nacional, o Beto Simonetti, a nova lista ou a nova forma que esses agressores das prerrogativas irão entrar numa lista negra, certo? Que lista negra é essa? Que quando eles saírem das funções dele e achar que é fácil ou que ficou tudo apagado e agora eu posso ser advogado, vai ter lá uma restrição dizendo que ele não pode ser, porque ele não respeitou em outrora a profissão da advocacia, né? Portanto, esse desrespeito é dado por essa falta de uma punição mais severa, porque quando tivermos punições mais severas a esses agentes que agridem a advocacia, pode ter certeza que teremos menos agressores, teremos pessoas que respeitam mais. E aqui eu deixo, né, como um alerta até essas pessoas que não respeitam muitas vezes as prerrogativas, que elas lembrem que quando elas são processadas, quem ela procura, ou que seja um policial, ou que seja um promotor de justiça, ou que seja um juiz de direito, ou que seja um desembargador, ou qualquer pessoa ou qualquer ser humano que exerce um cargo de destaque, ela não procura o outro desembargador nem outro juiz, ela vai procurar um advogado. E ela vai ver o quanto esse advogado é valioso para defender os direitos e garantias constitucionais que ela tem. Excelente pontuação, doutor. Tudo que é bom dura pouco, a gente está se aproximando um pouquinho aqui do final do nosso episódio e a gente agora vai para 2 quadros, são os quadros finais, que é onde a gente dá a oportunidade para os nossos seguidores fazerem algumas perguntas de forma anônima para o convidado. E o quadro final é o nosso Direito Sem Gravata, que são algumas perguntas que geralmente a gente não coloca nas nossas redes sociais. A gente vai iniciar com as perguntas dos nossos seguidores e em seguida a gente parte para esse quadro. Tudo bem? Tudo bem. Teve um seguidor que perguntou o seguinte:
Com tanto advogado surgindo no Brasil, o que fazer para se destacar, principalmente na advocacia criminal? Excelente pergunta. Eu costumo falar de uma sigla chamada chama. O advogado, para ele se destacar, ele precisa seguir a chama e não deixar a chama apagar dentro dele. A chama é o ser, ele buscar de forma incansável conhecimento. O H, ele precisa ter habilidades diferenciadas no mercado. O A, ele precisa ter atitudes diferentes das outras pessoas, ser diferente no meio dos iguais. O M, ele precisa de uma motivação para que ele não desista no meio do caminho ou acha que quantidade de advogado pode fazer realmente essa interferência no crescimento profissional dele. E quando eu falo da motivação, esse é um ponto muito importante, porque o que é que motiva você todos os dias vir aqui para fazer esse quadro? O que é que motiva você, advogado, sair da sua casa com a certeza que vai enfrentar dificuldades, mas que não vai desistir? E aí eu sempre trago, Kendi, o que é que me motiva tanto. Ontem eu saí de Viçosa do Ceará às 5h30 da tarde, às 7h30 da noite eu estava na Uninasal, em Parnaíba, tendo um bate-papo com alunos. Pegamos o carro, junto eu e o Dr. Railson, dormimos na estrada e eu tinha um compromisso com você hoje aqui às 11h30, né, conforme cheguei nesse horário. E por que eu faço tudo isso? E eu poderia dizer a você, Kendi, não, está em cima do horário. Eu vou pegar um voo daqui a pouco, como você sabe. Eu poderia dizer lá na faculdade, não, eu estou aqui no estado, mas eu vim foi para passear, vou jantar, tudo. Mas toda vez que eu olho que eu tenho César Braz com 2 anos de idade, que eu tenho João Braz com 12 anos, e que César Braz olha para mim e diz assim, papai, eu quero fazer Julie com papai. E quando eu chego em casa, que eu tenho o João Braz que pergunta, papai, como foi? O senhor fez o melhor? Da forma que quando eu recebi esse prêmio, o Águia, ele olhou e disse, quanto orgulho eu tenho do senhor. Quanto orgulho, meu pai. Essa é a minha motivação. E a motivação é um motivo para uma ação. E da dificuldade, o processo ele continua. Mas toda vez que eu penso em desistir, que eu olho, eu digo, eu tenho que chegar em casa e ele perguntar se eu fiz o melhor e eu dizer que eu fiz o melhor. E na chama faltou o ar. E o ar é o amor por aquilo que se faz. A Bíblia traz uma definição de amor que diz que o amor é a única forma que pode se suportar tudo. E aquele que ama a advocacia, aquele que ama ser advogado, ele vai conseguir suportar injustiças, ele vai conseguir suportar, dizer que a OAB não apoiou, que amigo traiu ele, que tomaram o processo dele, mas quando se ama de verdade, a gente não abre mão e vai até o fim. Excelente, excelente pontuação, doutor. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que fala, doutor, o que é a parte no tribunal do júri e como utilizá-la? Maravilha. O à parte no tribunal do júri, ele tem vários efeitos, na realidade. Tem uma parte verdadeiro, que é o à parte regimental, onde se uma das partes quer fazer uma parte de algo que foi falado ali, né, durante os debates, ou em outro momento, mas principalmente durante o debate, e precisa de uma explicação, não ficou claro, aquela parte, né, se dirige ao juiz, excelência, questão de ordem, gostaria de uma parte regimental, e aquela parte para pedir uma explicação diante de um argumento que está sendo ali desenvolvido. Existem também as outras questões dos apartes, que são os falsos apartes. Tem o aparte branco, que é aquele aparte que eu estou aqui com você falando, e daqui a pouco, ó, eu não falei nada, mas eu faço assim, ó. Esse barulho vai tirar sua atenção. Esse é uma parte falso, que é uma parte para tentar atrapalhar os argumentos do orador. Do mesmo jeito, às vezes, tem alguém que joga um livro, diz que caiu sem querer ali, mas é para os jurados perder a atenção. Né? Tem uma parte que é a parte físico, que é a parte mudo, que enquanto a outra parte está falando, a outra parte está assim com a cabeça dizendo que é mentira, como se não fosse verdade aquilo que ele está falando.
né? Portanto, o efeito do à parte, ele é muito grande dentro do tribunal do júri. E a parte que recebe, né, aquele à parte, né, quase como redundância, ele precisa estar muito preparado emocionalmente para nem perder de onde está a sua sustentação, como não ver como algo que atrapalhe. E aí se tem várias formas de você continuar com a atenção dos jurados, com formas verbais e também com formas corporais. Exemplo de abrir o braço para que os jurados voltem a atenção, o uso da mão, o uso do corpo por si só, né? E aí seria o à parte, eu geralmente digo que a gente traz em uma aula de 2, 3 horas para falar de todos os efeitos e as formas de à parte que tem, mas ele é muito importante dentro do tribunal do júri. Excelente. Quem quiser saber um pouco mais também dessas técnicas, o doutor tem uma mentoria, né? Que fala sobre. Exato, exato. Nós temos uma mentoria, a próxima turma será no início do próximo ano, né? E onde trazemos todas essas questões aí sem nenhuma reserva de conhecimento. Eu tenho dentro de mim que conhecimento é para ser compartilhado sem reserva e sem segredo, até devido a essa minha posição, a maioria, ou quase todos os mentorados, quando termina a nossa mentoria, se torna parceiro ou sócio em algum estado. Excelente. O próprio doutor Leonardo, doutor Jairo Braz, doutor Gelis, falam muito bem da mentoria, né? Já são advogados aí atuantes há um Sim. bom tempo, mas eles falaram que a mentoria somou bastante, né, para a prática de tribunal do júri aqui no estado. Nós vamos se aproximar agora para o nosso quadro final. Ele é um quadro mais leve, que é um pouco mais de curiosidades, né, sobre os nossos convidados. A nossa pergunta inicial é: qual a idade do doutor Sandro? Rapaz, eu sou um jovem de 45 anos. 45 anos. Isso. E de advocacia? Advocacia, me aproximando do 9º ano, né? Tenho 8 anos e alguns meses de advocacia. Excelente. Doutor Sandro levou quanto tempo para viver exclusivamente da advocacia? Olha, desde o início, né, que a gente já tinha a parte de viver do direito, né, do mundo do direito. Mas a advocacia de plenário mesmo, depois dos 3 primeiros anos. Os 3 primeiros 2 anos. anos e meio a 3 anos, Excelente. com mais expressividade. E filhos, tem? 2 filhos queridos, né? Na realidade, eu tenho 3 filhos, né? Um que mora fora do Brasil e tenho 2 do meu relacionamento, do meu casamento, né? O primeiro é Lucas e tenho mais 2 que é o João Braz e César Braz. E o César Braz, né? Atualmente, o senhor até antecipou, né? A gente pergunta estado civil, casado, né? Casado. Excelente. Exato. E time? Torce para algum? Rapaz, eu sou simpatizante do Esporte Clube do Recife. Esporte Clube do Recife, né? E esporte predileto? Tem algum que pratica? Eu gosto de bicicleta, né? Eu gostava muito de futebol, mas a preparação física hoje não, né, não ajuda muito, mas gosto de caminhar também, gosto de bicicleta. Excelente. E uma mensagem final para os nossos telespectadores? Uma mensagem final, né, para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Eu diria que essas pessoas elas precisam entender que toda conquista ela tem um processo a ser superado. Toda conquista ela tem um processo a ser superado. E se tem que ter uma opção de algum momento na sua vida, independente do que você está passando, e vem na sua cabeça a palavra desistir, que você utilize ela para desistir de desistir, porque vai dar certo e você vai conseguir e conquistar aquilo que tanto você almeja. Excelente. Doutor Sandro, confesso para você que, além de apresentador, eu também me coloco na posição de telespectador. Aqui eu passaria tranquilamente mais de 3 horas conversando com o doutor. Oh, que honra. É muito conhecimento, é uma oratória impecável. A gente percebe que todas as perguntas que são feitas para você, a gente tem um raciocínio de resposta muito rápido. Acredito que isso é bem trabalhado também no júri. Tal que tem todas as conquistas que você tem, reconhecimento, é derivado também dessa excelente comunicação. Mas a gente se aproxima, né, do final. Estamos finalizando mais um episódio aqui do Recorte Jurídico e eu quero agradecer de coração a toda a consideração por ter aceitado o nosso convite. Ô, Kendi,
A gratidão é minha, né? A gratidão é minha de eu chegar aqui no estado do Piauí e ter tantos amigos, pessoas queridas, entre elas você, e pela receptividade, pelo acolhimento, né? E pelos trabalhos desenvolvidos aqui nesse estado, que sempre quando chegamos aqui no estado do Piauí, né, conseguimos trazer, com a graça de Deus, resultados positivos, resultados expressivos e fazer amigos e as pessoas perceber, né, a diferença muitas vezes na nossa advocacia humanizada, na nossa advocacia colaborativa e na nossa advocacia sem reserva de conhecimento. Portanto, a gratidão é minha em poder participar de um tão importante podcast aqui do Recorte Jurídico e dizer a você que eu sempre vou estar à disposição e às vezes que eu vim aqui ao estado do Piauí, né, eu quero ter a honra pelo menos de poder tomar um café com Com você, certeza. que você é um amigo, né, que a advocacia nos deu e apesar da distância, nunca perdemos o contato e eu acho que a verdadeira amizade é essa, que não é a distância que faz com que tenha uma amizade forte, mas sim a amizade verdadeira que construímos em um evento e que hoje aqui novamente estou tendo o prazer de reencontrá-lo e dizer a você que cada vez que você me chamar é uma intimação e eu vou estar aqui presente para poder honrar esse convite tão importante. E Muito tenha obrigado. certeza que será intimado. Gente, o microfone foi do estúdio, mas a conversa foi toda nossa. Até mais. Muito obrigado.